Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. Eu peço desculpas pela minha voz, eu tô gripado. O plano autodestrutivo da detetive, o Gizuanko, chegou à sua fase final. Uma tragédia foi evitada, mas outra foi causada. Vamos voltar um pouco no tempo, para um pouco depois do Kou receber a mensagem da Anko. E ele ainda estava correndo em direção à escola. A mensagem da Anko dizia para o Kou não ir atrás dela, e nem confiar nos vampiros. E que ela tem certeza de que, assim como ela, o Kou não vai conseguir virar vampiro. A Anko sabe que o Kou já chegou a pensar em como seria virar vampiro, mas ele ainda é jovem, tem uma longa vida pela frente, mesmo sem virar vampiro. Então, a detetive pede, por favor, mas implorar não adiantou. Tanto a Anko quanto a Nasma ficaram surpresas com a chegada repentina do Kou. A Anko em especial não gostou nada disso. A Anko olha para a Nasma e vê que ela está distraída. Então a Anko parece tomar uma decisão. A Nasma fala para o Kou correr, mas a Anko rapidamente aponta sua arma para o Kou. Porém a Nasma percebe e, com um movimento rápido, consegue empurrar a mão do detetive para o outro lado. A Anko reage dando um chute na Nasma, o que a joga para longe. A Nasma se recompõe e, se levantando, grita que isso não é justo. A Anko ri e fala que chegaram a esse ponto. A Nasma diz que não tem outra opção além de eliminar a Anko. E a detetive responde que foi assim desde o começo. Então a Nasma avança. Porém, antes que ela possa desferir seu golpe ou que a Anko possa dar outro tiro, o Kou se joga contra a Anko. A Nasma interrompe seu ataque e a Anko grita com o Kou, perguntando o que ele está fazendo e dizendo que ele está atrapalhando. O Kou se volta para a Nasma e fala para ela não fazer nada. Ele estava prestes a revelar o plano da detetive. Mas a Anko, ao notar isso, desfere uma coronhada no Kou, o que o joga para longe. A Anko então vai até ele e aponta sua arma para a cabeça do Kou. A Nasma fica sem ação por um instante, mas depois implora para que a Anko pare, pois o Kou é seu amigo. A detetive retruca, perguntando se ela também não era. A Nasma fica desolada e se desculpa com o Kou e fala que se ao menos ela tivesse eliminado a Anko sem hesitar. O Kou fala para a Nasma não se preocupar, pois a Anko não tem intenção de eliminá-lo. A detetive solta um grunhido e, pela expressão dela, parece que o Kou tem razão. A Nasma fica confusa. Então o Kou começa a revelar o verdadeiro plano da Anko. A mesma fica com raiva e manda o Kou calar a boca. O Kou então revela que o objetivo da Anko é, na verdade, ser assassinada. O Kou começa a falar sobre a mensagem que a detetive enviou para ele mais cedo. A Anko fica desesperada e grita repetidamente para o Kou calar a boca, mas o Kou pergunta se aquela mensagem, na verdade, não se tratava do testamento dela. A Nasma fica sem entender e diz que a Anko enviou uma mensagem para o Kou dizendo onde elas estavam. Por isso ele está ali agora. O Kou fica confuso e fala que não. O Kou explica que, na verdade, ele imaginou que elas estariam na escola. Então ele veio, olhou nos arredores e felizmente as encontrou a tempo. A Nico também ajudou. Então cadê ela? Ao saber do plano da Anko, a Nasma fica desacreditada. O Kou explica que imaginou que o objetivo da Anko era ser eliminada por um vampiro. Depois ele deduziu o que poderia acontecer após isso. Por exemplo, se o corpo dela fosse deixado por aí e encontrado por alguém, a verdadeira identidade da detetive, o Gizuanko, que é Majiro Kyoko, ao qual desapareceu há 10 anos, seria descoberta. O caso do assassinato dos pais dela seria reaberto e investigado. Desse modo, o falecimento da Anko provocaria a exposição da existência dos vampiros. O Kou também acha que a detetive deixou alguma forma de evidência física para provar a existência dos vampiros. Ele só não sabe o que. Uma carta ou um vídeo mostrando um vampiro capturado. O Kou diz que esse é o plano da Anko para eliminar os vampiros. A Nasma ainda não entendeu. Mas o Kou continua. Uma vez provada a existência de vampiros e que eles caçam pessoas à noite, os humanos deixariam de sair à noite. Então a Nasma entende. O Kou fala que com a morte da Anko, em menos de uma década, eventualmente todos os vampiros morreriam de fome. Como a Anko disse antes, a noite é melhor quieta. A Anko fala que não se importa com o método utilizado, contanto que ela elimine os vampiros. Então, ela vai criar uma noite sem humanos. A Anko guarda sua arma e diz
que falou para o Ko não vir atrás dela. Mas, sim, ele tem razão. O objetivo dela era ser assassinada. A Anko explica que provar a existência dos vampiros é difícil. Eles viram pó quando falecem, então não dá para mostrar o cadáver de um como prova. E se ela fosse, por exemplo, na TV e começasse a gritar que vampiros existem, ela seria vista como nada além de uma mulher com um parafuso a menos. Bem, talvez seja esse o caso, né? Diante disso, a Anko fala que decidiu oferecer a sua vida para expor os vampiros. Dessa forma, no mínimo, ela mostraria que alguma coisa com força sobre-humana vive entre os humanos. O plano era gravar um vídeo dela sendo eliminada por um vampiro, mas se ela não for de base, não vai conseguir o vídeo, o que impossibilita a conclusão do plano. A Anko se contenta com a situação. Ela senta no chão ao lado do Ko e fala que é assim que as coisas são. Ela diz que nesses últimos 10 anos, ela não pensou em nada além de eliminar vampiros. De fato, usando os pontos fracos, ela eliminou muitos deles. Porém, existem pessoas cujo passado ela não conseguiria conhecer. Logo, é impossível eliminar todos os vampiros. Então, a Anko concluiu que tinha que eliminá-los de outra forma. Foi então que ela concluiu que, se os humanos parassem de andar à noite, os vampiros ficariam sem sangue e lentamente enfraqueceriam, até serem extintos. O Ko fica surpreso. Ele já fazia uma ideia, mas ouvir ainda é um choque. A Anko fala que esse era o plano e pergunta se o Ko acha que não iria funcionar. E em seguida responde que ela também imaginou isso, e que sabe que é impossível para as pessoas passarem 1 ou 2 anos vivendo com medo de vampiros, muito menos 10. Mas que mesmo assim, queria criar uma noite quieta. A detetive se levanta e diz que, como seu plano foi exposto, ela desiste. Afinal, certamente ninguém vai eliminá-la agora. O Ko pergunta o que ela pretende fazer agora. Procurar outra forma de eliminar os vampiros? A Kyoko responde que também se pergunta isso, mas que sinceramente, ela está meio cansada. O Ko não diz mais nada, e a Kyoko começa a ir embora. Porém, ao passar pela Nazuma, a Kyoko para e diz que se fosse para alguém eliminá-la, que pelo menos fosse a Nazuma. A Kyoko pega seus óculos do chão e fala que a Nazuma nunca realizou nem sequer um dos desejos dela. Nisso, a Kyoko se vai, deixando o Ko e a Nazuma ali sozinhos. Então a Nazuma cai no chão devido à exaustão. O Ko corre até ela, perguntando se está tudo bem. A Nazuma diz que sim. Deve estar mesmo. Um pipoco no olho, caiu no chão a uma velocidade de 35 km, um chute na boca do estômago. Inclusive, essa foi a coisa menos pior que aconteceu. A Nazuma fala que só está meio cansada. Deve ser anemia. O Ko fica surpreso com o fato da Nazuma ficar anêmica. Deveria ser ao contrário. O Ko pergunta se a Nazuma quer chupar o sangue dele. Mas a Nazuma ignora a oferta e se desculpa com o Ko por não ter conseguido eliminar a Kyoko. O Ko fala que se a Kyoko tivesse sido eliminada pela Nazuma, teria sido muito pior. A Nazuma diz que não é isso. Teve um momento em que ela pensou que se não eliminasse a Kyoko, o Ko iria de base, e mesmo assim ela hesitou. O Ko insiste que não eliminar a Kyoko foi a escolha certa. No entanto, a Nazuma pede desculpas mais uma vez. O Ko reflete por um instante e por fim diz que a Nazuma não queria eliminar sua senpai, e que ele não quer ser o motivo pelo qual a Nazuma foi obrigada a fazer algo que a fará chorar. Bem nesse momento, a Nazuma volta a chorar. O Ko continua. Ele diz que não queria que a senhorita detetive fosse eliminada. No entanto, ele percebe algo. Então ele chama a Nazuma, que ainda estava enxugando as lágrimas, e fala que eles têm que ir atrás da Kyoko, pois eles ainda não acabaram de conversar. De volta à sala do clube de literatura, lá estava a Kyoko, lendo um livro. Sobre a mesa, bem na frente dela, se encontra a sua arma. Ela se lembra de seu aniversário de 18 anos, a noite em que tudo mudou. 31 de outubro de 98. Ela se lembra do bolo, do momento que deu o isqueiro de presente para o seu pai, do dia em que conheceu a Nazuma e de como, na véspera do seu aniversário, a Nazuma lhe ofereceu a chance de se tornar sua subordinada.
A Kyoko ri e pega. É hora de pôr um fim nesse longo dia das bruxas. A Kyoko aponta para sua cabeça e suspira. Mas antes que ela pudesse puxar o gatilho, o Cole chega, mais uma vez na hora certa. A detetive o encara por um instante, então no desespero tenta finalizar tudo. Mas o Cole é mais rápido e consegue pular para o outro lado. Mas a Kyoko não desiste. Ela consegue se desvencilhar do Cole, porém no meio da confusão, a arma dispara. E o Cole é atingido. A detetive fica em choque. Não era isso que ela queria. Bom, galera, é isso. Era óbvio que a detetive só queria partir. Esse negócio de erradicar os vampiros era só uma desculpa. O plano dela de provocar medo em todos nunca iria funcionar. Acontecem milhares de falecimentos misteriosos mundo afora todos os anos, e nem por isso você vê países em pânico. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.